Sejam bem-vindos ao canal Matemática Trivial. Eu sou Matheus, estudante de matemática, um pesquisador nato, e vou trazer uma história para vocês. Uma vez, houve uma festa com todas as funções. Estavam lá todas se divertindo, menos NX, que estava meio isolada. Então a função afim chegou para NX e perguntou: "Por que você não se integra?" E ela respondeu: tá na mesma." Piadas à parte, hoje vamos dar uma pequena introdução sobre a função exponencial. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas o que seria essa função exponencial? Definimos como uma função exponencial uma função cujo seu domínio é o conjunto dos números reais e seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivos e diferentes de zero. Além disso, a sua lei de formação pode ser descrita por f de x igual a elevado a x, em que a é a base, cujo valor sempre será um número real positivo. Logo abaixo, tem alguns exemplos desse tipo de função. Existem dois tipos de função exponencial. O primeiro tipo é a função exponencial crescente, cujo valor de a será maior do que 1 e graficamente ficará desta maneira. O segundo tipo da função exponencial é a função exponencial decrescente, cujo valor da base será menor do que 1. Seu gráfico, então, ficará desta forma. Vemos nesses dois gráficos que ele não passa nem pelo terceiro e nem pelo quarto quadrante, pois em sua definição, expliquei que o contradomínio será os números reais positivos e maiores do que zero. Vamos aprender a esboçar esses gráficos. Neste exemplo, vemos que a é maior do que 1, então essa função é crescente. Para construir o gráfico, vamos construir a tabela com alguns valores numéricos da função. Vistos os valores, vemos que seu gráfico será esboçado desta maneira. Vamos então para o próximo exemplo. Neste caso, a base será menor do que 1, ou seja, o gráfico será decrescente. O fato dele ser decrescente não altera o método que utilizaremos para construí-lo. Assim como foi feito no anterior, encontraremos assim alguns valores numéricos. Esboçando o gráfico, é visível a queda característica do tipo da função. A função exponencial pode ser aplicada em diversas áreas, como na matemática financeira, na química, na biologia, entre outros. Um exemplo dessa aplicação é na multiplicação das células da malária. A malária mata mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. Para entender os mecanismos que regulam o crescimento da malária, foram realizados experimentos controlados em camundongos. Células individuais da espécie malárica Plasmodium chabaldi reproduzem-se ao mesmo tempo a cada 24 horas. Os parasitas se desenvolvem nas células vermelhas do sangue por um período de 24 horas e, em seguida, todos eles estouram ao mesmo tempo, reinvadem rapidamente novas células sanguíneas e, assim, iniciam o processo novamente. Cada glóbulo infectado produz 8 novos parasitas quando explode. Desta forma, um único parasita no tempo zero produz 8 parasitas após um dia, 64 parasitas após 2 dias e assim por diante. Se eu chamar essa função de P de n, em que n é o número de dias, então P de zero, ou seja, no tempo zero, terei um parasita. No primeiro dia, terei 8 parasitas. No tempo 2, 64 parasitas. E assim por diante. Esse padrão continua por 6 ou 7 dias. Então, nesse período, nós temos a função P de n igual a 8 elevado a n. Analisando graficamente, temos que no dia 0 teremos um parasita. No dia 1, teremos 8 parasitas. No dia 2, teremos 64 parasitas. No dia 3, teremos 512 parasitas.
No dia 4, teremos 4.096 parasitas. No dia 5, já teremos 32.768 parasitas. Gostaram do vídeo e quer saber mais sobre função exponencial e suas propriedades? Deixe no comentário suas respostas e também sugestões e críticas para um próximo tema a ser explorado neste universo lindo que a matemática nos abençoa. Se gostaram, aproveite e deixe o seu like, se inscreva se não é inscrito, compartilhe com seus amigos e familiares e até a próxima. Obrigado.